E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Mais uma questãozinha do vestibular da Unicristos de 2025.1. Olha só. Em uma campanha de conscientização sobre o uso seguro da energia elétrica, uma concessionária destacou os perigos de sobrecarregar as instalações elétricas residenciais. O material da campanha menciona que práticas inadequadas, como o uso de extensões em T para ligar vários eletrodomésticos em uma mesma tomada, podem provocar sobreaquecimento dos fios, aumentando o risco de incêndios e danos ao sistema elétrico. Essa campanha é de suma importância, pois o quê? Vamos ver. Item A, pois o uso de extensões em T aumenta a tensão no circuito, ocasionando superaquecimento e danos aos fios devido ao efeito Joule. Bom, não aumentaria a tensão, né? Aumentaria a corrente elétrica, né? Porque essas conexões são de tal maneira que todos os dispositivos ficam ligados em paralelo, né? Assim, e lembra que associar resistores, eu vou considerar tudo como sendo resistor, tá? Associando resistores em paralelo, a associação equivalente de resistores em paralelo, né, a resistência, é sempre menor do que qualquer das resistências que estão associadas. De outra forma, eu posso dizer que ela é sempre menor do que a menor das resistências, né? Então, se eu diminuo a resistência, você vai lembrar que eu posso dizer que U, que é a DDP, é a tensão, né? É a resistência vezes a corrente. Se a DDP não muda, porque de fato não deve mudar, é da própria instalação já, né? Se eu vou conectar esses caras em paralelo, que é justamente deixar eles sob uma mesma DDP, né? A corrente aumenta. Aí sim pode ocorrer o aumento do efeito Joule, que é a perda da energia elétrica na forma de energia térmica, pode acontecer um superaquecimento e causar algum dano, né? Mas aumentar a tensão não aumenta não, tá? B, pois a corrente elétrica no circuito cresce quando vários aparelhos estão ligados a uma única tomada, elevando a dissipação de energia térmica devido ao efeito Joule. Perfeito, foi o que a gente falou aqui para justificar o erro do item A. O que aumenta é a corrente e não a tensão elétrica, ok? Me parece que é o item B, mas vamos ver o restante. C, pois a sobrecarga causada por vários aparelhos diminui a resistência elétrica dos fios conectores, resultando em um maior consumo de energia e risco de incêndio. Olha que interessante. Está quase tudo correto, mas dizer que diminui a resistência elétrica dos fios conectores, não. Diminui a resistência elétrica do circuito como um todo. Os fios, ou a gente considera que eles sejam ideais, ou seja, perfeitos, que a resistência deles é zero, nula, né? Que é o que a gente faz praticamente em toda a questão, ou mesmo considerando que eles têm uma certa resistência devido à segunda lei de Ohm, né? Você vai lembrar que a resistência é calculada como sendo o produto da resistividade, que é uma característica própria de cada material pela sua geometria, né? Que é L, que é o comprimento, por A, que é a área. Por mais que ele tenha uma certa resistência, ela não vai ser alterada pela presença de outras coisas conectadas. Então, o item C está ruim, né? Mas o resto está tudo ok, né? Vai aumentar o consumo e tal. Dedidado. Pois o uso de extensões em T reduz a tensão no circuito, causando o superaquecimento dos fios e a sobrecarga dos equipamentos conectados. Bom, aqui de fato está tudo errado, né? Não vai nem aumentar, muito menos reduzir, como é o caso, né? E se fosse reduzir, não necessariamente iria acontecer um superaquecimento, né? E o item é, pois a ligação de vários aparelhos em uma extensão em T resulta em um aumento da resistência equivalente do circuito, provocando superaquecimento, não aumenta, diminui, né? E aí sim provoca um superaquecimento. Então não aumenta, diminui. Ok? Então, de fato, o item correto é o item B de bola, tá certo? Gente, curte aí, compartilha. Até a próxima. Tchau.